Oi, pessoal, eu sou Elis Furri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu venho falar com vocês sobre alguns hábitos dos suíços e que eu estranhei. Eu já fiz um vídeo onde eu falava de alguns hábitos do qual eu adquiri. Também já fiz outros vídeos onde eu mostrava algumas diferenças na casa. Mostrei diferenças no quarto, na cozinha, no banheiro. Então já fiz vários vídeos sobre esse tema da cultura, dos costumes do suíço. E tem muita coisa para compartilhar sim. É um outro mundo, é muita coisa diferente. Então hoje eu escolhi, também eu selecionei aqui, tá tudo anotadinho, o que eu vou falar dessa vez. Mas vai ter outros vídeos onde eu vou estar falando mais, outras coisas que também, várias situações que é bem diferente do que nós somos acostumados no Brasil. Então, assim, vamos começar. Um dos hábitos, eu acho que é um hábito que se diz, que seria, no caso, a questão da vaidade. Nós, brasileiros, tem o hábito da vaidade. Os homens, mulheres demais. E aqui, não. Eles não têm esse negócio de estar, sabe... As mulheres estão assim, preocupadas com a roupa, com o sapato, se é bonito, se é da moda, essas coisas assim. Raramente. Não sei se é porque as estações são tão curtas que aí elas acabam, muitas pessoas aqui acabam de um ano para o outro usando a mesma, não usar moda. Porque é exatamente para poder tá aproveitando a roupa nos outros anos. E outra coisa também é que eles prezam muito o conforto e a qualidade. Aí, ou seja, se os suíços compram uma coisa de qualidade, é confortável, vai usar só aqueles 3 meses, às vezes menos de 3 meses, né? Porque às vezes as estações, o verão, acaba que não são 3 meses exatamente sempre quente, às vezes tem os dias que são mais frios, tudo, e a pessoa também tá variando as suas roupas e os seus sapatos. Então tem muita coisa de qualidade mesmo, que os suíços têm, e que ficam usando vários anos. Ou seja, então vaidade assim, moda, aqui é meio complicadinho. Um outro ponto também é as mulheres, que eu estranhei bastante. No Brasil, os homens, pode ter esse lado machista, ou, enfim, não sei. Mas os homens são um pouco menos vaidosos com questão de cabelos grisalhos. Já as mulheres no Brasil, geralmente elas estão usando realmente uma corzinha nos cabelos, vão segurando uma corzinha até chegar a uma idade que elas falam, não, agora me libertei, vou encarar os fios brancos, não tem problema. Aqui não, aqui mesmo elas sendo mais jovens, você vê assim os cabelos brancos, ou seja, nós brasileiras, principalmente as mulheres, tem muito essa vaidade de já estar colocando umas corzinhas, puxando umas mechas, dando uma disfarçada. Não sei se isso é bom, se é ruim, se o legal mesmo é se libertar e vou encarar os brancos. Eu particularmente, assim, eu gosto de uma corzinha, só o branco assim, eu acho que, ainda mais no inverno, que fica já tudo cinza, tudo sem graça, e ainda sem cor, pra mim, até com o cabelo mais colorido, melhor. Mas, enfim, é um costume deles. Tem, lógico, tem aquelas suíças que pintam os cabelos, mas de um modo geral, a gente chegando aqui, logo de cara, meio assim, nossa, quanto idoso. E às vezes não são tantos idosos, às vezes é porque mesmo jovem, a pessoa já apresenta vários fios brancos e deixa do jeito que tá. Um outro ponto é a manicure. As suíças não têm o hábito de estar fazendo a manicure. Estranho que elas fazem o pé. Os pés são sempre bem pintadinhos. Agora a manicure, e eu já estou assim bem suíça, porque realmente não tenho feito manicure. Mas é porque eu faço unhas de gel e é isso que a gente vê aqui também. Quando sai unhas de gel, então até que elas fazem. Mas se for unha normal, não, a gente raramente vai ver alguém com uma manicure feita aqui. O que é bem diferente no Brasil. Porque no Brasil, independente da condição social da pessoa, ela tá lá, tá no busão, apertado, lotado. Você vê um monte de mulherada com as unhas belíssimas. Às vezes tem um esmalte descascado, mas, ou seja, as mulheres fazem a manicure sim no Brasil, independente da condição financeira. Que seja no salão, que seja em casa mesmo, mas fazem. Eu também poderia estar fazendo, como uma boa brasileira, eu bem que poderia estar fazendo minha manicure, mas eu tenho um cuidado muito de casa. Então, se é pra estar com aquela unha toda descascando, eu prefiro já ficar sem nada e continuar aqui na esperança que logo as manicures aqui, que nós estamos nesse momento delicado ainda, eu costumo fazer minha manicure na Alemanha e lá as manicures, né, não estão atendendo. Mas eu fico... Todos os meses eu faço a minha unha de gel e fica perfeita, sim. Como uma boa brasileira, eu mantenho minhas unhas lindas. Mas aqui, independente de ser de gel ou não, poucas são as suíças que fazem unha de gel e
se não for de gel, a gente não vai ver, sabe? Você pega assim você não vê, você não vê. Eu tô tentando ver situações assim de muitas suíças juntas, com um evento, uma festa, elas estão ali bebendo seu vinho, seja lá o que for, mas com as unhas, sabe, sem fazer. Limpinhas, cortadinhas, lógico, mas nada de unha com cores feitas ou compridas, essas coisas assim, nada. Então isso eu estranhei bastante. Outro hábito é o uso de coisas usadas para as crianças, seja roupas, calçados, brinquedos, tudo, não tem problema. Aqui é bastante comum os pais receberem, às vezes de alguns amigos ou parentes, e de boa, vizinhos também, coisas de segunda mão, ou às vezes mesmo na internet. Então tem muitos sites aqui onde se vê a oferta de roupas usadas mesmo, calçados usados. Novamente por isso, as estações são curtas, 3 meses, e às vezes aquela estação foi no inverno. Mas naquele inverno a criança não estava naquele tamanho para aquela roupinha que a mamãe chegou a comprar, ou que ela ganhou de presente de alguém. Ou seja, a gente pega e já dá para outra pessoa. E mesmo usado, às vezes a criança usou, só usou um mês, e não é todos os dias uma roupa de inverno que a criança tá usando, é só quando ela vai sair. Uma jaqueta, uma calça mais preparada, um sapato mais preparado. Então, quanto menor a criança, as roupas são mais conservadas ainda. Quando elas já são maiorzinhas, que elas vão para a escola, ou seja, ali elas já estão destruindo mesmo, é normal. Mas criança que ainda não tá indo para a escola até 2 aninhos, 3 aninhos de idade, então as roupinhas, os sapatos ficam super conservados. Então é bem comum as famílias estarem passando adiante. E aí vai. E às vezes é terceira mão, sim. E brinquedos, a mesma situação. Aqui é comum também as crianças terem brinquedos para brincar dentro de casa, na época mais fria, e os brinquedos para brincar no jardim. Ou seja, esses brinquedos de dentro de casa são extremamente bem conservados. Também a questão da qualidade, os brinquedos também são de qualidade, então também passa de geração. Se bobear, o Rafael, meu filho, ele tem Lego que era do meu marido. Eu nem sabia que na época do meu marido existia Lego. Eu fui olhar na internet e ele começou a rir da minha cara. Eu falei, eu sei lá, eu não sabia que Lego era tão antigo assim. Tadinho, ele não é tão antigo, mas enfim, quanto mais eu me justifico, pior. E aí, ou seja, o Rafael, meu filho, ele tem Lego que era do pai dele, passou para os irmãos dele e agora sobrou para ele. E tá tudo perfeito, tudo de boa. E assim aconteceu com amigas minhas também, que chegaram a me dar sacolas. Eu achava tão estranho tudo aquilo, mas elas falavam, a gente recebeu, Elis, eu não cheguei a usar, porque no verão meu filho tava com esse tamanho que não servia para essas roupas. E às vezes era coisa de etiqueta. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu separei sacolas, mas eram muita coisa, como eu já tinha ganhado muitas, tal, e aí depois eu passei pra frente e assim foi. Tem coisa do Rafael que eu acho que até hoje tá rolando por aí, porque conserva, principalmente coisinhas de inverno. Bom, esse outro ponto, até lá em São Paulo, até que acontecia, meu pai tinha bar e ali, quantas vezes, minha mãe também já teve comércio, quantas vezes passava alguém pedindo água da torneira, sem problema, era água da torneira. Mas aqui é muito comum, independente também da classe social, beber a água da torneira e do chafariz. Se a pessoa bebe do chafariz, por que não vai beber da sua torneira? Porque é tudo muito tratado, água potável, realmente bem tratada aqui. Então não tem problema beber água das torneiras e do chafariz. Quando não pode beber água do chafariz, das ruas, tudo, a maioria daqui do chafariz da Suíça pode. É diferente quando a gente tá passeando ali pela Alemanha, tudo. Então, lá nem todos os chafariz pode beber água pode beber água. Agora aqui na Suíça, sim. Quando não pode aqui na Suíça, vai ter uma plaquinha que vai estar escrito que não é água para beber, certo? Mas fora isso, as pessoas estão passeando, linda e maravilhosa, tá ali, pega ali a sua garrafinha. Os suíços, eles andam muito com uma garrafinha de água. Então, pega a sua garrafinha, enche de água ali do chafariz e bebe de boa, tranquilo, sem problema nenhum. Outro ponto também, um outro hábito também, que é assoar o nariz em qualquer lugar. Pode ser lugar público, pode estar ali 5 pessoas, tudo junto, tal. Não, pegar um lencinho ali, só o máximo que faz é virar um pouquinho do lado e se assoa ali, acabou-se. No restaurante, na mesa, tá sentado em casa também. Eu tô falando no restaurante porque se faz no restaurante é porque faz em casa também. Então, seja em casa, no restaurante, também pegar um lencinho ali pra se assoar,
Para eles é a coisa mais normal do mundo. Eles só viram ali um pouquinho de lado, ó, passou ali, juntou papelzinho, colocou no bolso, acabou. E o que pra gente é estranho, né? Não consigo, é um hábito que pra mim não dá. Eu me retiro da mesa, eu saio da turminha, pode ser minhas amigas, a gente sai da turminha e a gente vai lá pra um cantinho e assou o nariz. E assim, o que eles estranham já é o contrário. É porque nós brasileiros temos até o costume de ficar... né? Se tá um pouquinho gripado ou qualquer uma coriza que tenha, já é automático. Eles acham isso meio nojento, bem nojento. Então, esse não é só um hábito dos suíços não, viu? Se vocês forem ver sobre vários outros países, vai ter várias culturas que é desse sistema sim, deles estarem pegar um lenço e se assoar ali em qualquer lugar sem problema. Agora, mais um hábito interessante, que eu gosto bastante, que as mulheres gostam, é que os homens fazem xixi sentados. Nós não temos a obrigação de sentar na urina de ninguém. Eles realmente também sentam, tem todo esse respeito de sentar para não molhar, para não fazer a sujeira ali para a mulher ir lá e sentar. Quando é uma casa, talvez, cheia de homens, talvez não seria o problema. Tá todo mundo ali fazendo xixi em pé. Ainda assim, a meleca que faz ainda do lado de fora é terrível. Então, mas se são eles que vão limpar, menos mal. Agora, o que eu sei, que quem trabalha também com limpeza de casa, tudo, elas falam que acham legal isso, que não é essa nojeira, mesmo que não seja... casa de homens solteiros, homens que moram sozinhos, mas já é o costume que vem desde criança. Então, assim, mesmo eles morando sozinhos, já tem esse costume de fazer sentado. Quando as meninas vão limpar a casa deles, tá limpo do lado do vaso sanitário, em volta da tampa, tá tudo limpo, porque não fez meleca. Tem esse respeito com a casa deles, com o banheiro deles e com quem vai limpar aquilo lá também. Em uma das vezes que eu estava no Brasil, até estava numa reunião em família e tal, e até comentei isso. E um primo meu falou assim, ah tá, mas isso é bom para as mulheres, porque pode ser higiênico para vocês, mas para os homens isso não é nada higiênico. Gente, eu não sei se o fato de dos homens terem que fazer xixi sentado, se não é higiênico para os homens. Eu acredito que não é problema. E isso, pelo menos assim, nunca ouvi falar aqui na Suíça, onde quer que eu fosse, que os homens tiveram problemas por conta de estar fazendo xixi sentado. Não, senão meu marido também teria falado, senão tantos outros homens também já seria contra isso, mas não, gente, é um hábito extremamente normal, de boa, tranquilo. Dá pra experimentar. Quem é casado, quem tem esposa, quem tem irmãs, quem tem mãe, experimenta pra ver se funciona e não tá deixando ali, né, pra mulherada sentar naquele xixi ou tá molhando do lado de fora pros outros tá limpando. É respeito. Então isso daí eu achei bem legal. Um outro hábito é atender o telefone residencial, não o celular, mas o residencial, você vai falar o seu sobrenome. No Brasil a gente atende o telefone, alô? Aqui não, aqui você vai falar, tipo assim, eu vou atender e aí a pessoa se apresenta também e aí ela começa a comunicação. Eu não gosto de atender o telefone residencial por isso, porque eu não entendo o sobrenome das pessoas. Eu não tenho problema de comunicação, da conversa ali. Não tem um problema, mas tem que falar, por algum motivo eu tenho que falar o nome da pessoa. Ela vai novamente me falar o sobrenome. Pronto, aí ali já me enganchou, porque eu não entendo. Meus ouvidos até hoje não conseguem, os sobrenomes são muito diferentes dos nossos no Brasil. Então essa parte... Ai, mordi a língua. Essa parte é o que me atrapalha aqui. E acontece também quando você também está falando com as pessoas que você não tem intimidade. Você foi apresentar alguém, por exemplo, eu fui apresentada aos meus vizinhos, alguns vizinhos, meu marido me apresentou e falou, essa daqui é a Frau, tal, e o sobrenome. Esse é o Herr, tal. Ou seja, Frau é a senhora, e falou sobre o sobrenome dela, ou Herr, que é o senhor e o nome dele, que seria a senhora tal, o senhor tal. Né? No Brasil a gente nem fala senhora, senhora, a gente fala isso, mas quando é realmente uma parte mais comercial. Nós falamos no Brasil dona fulano de tal, seu
fulano de tal, né? Sempre dona ou seu. Aqui vai existir só apenas o senhor e a senhora. E o sobrenome, não é o primeiro nome. Então isso é bem diferente também, que é o que complica mais. O primeiro nome da pessoa, até que não acho tão estranho aqui. Não acho tão estranho. Agora, o sobrenome é pra tirar meu juízo. É pra tirar meu juízo. Então, esse foi um ponto que eu até hoje estranho bastante. Quer dizer, muitos dos meus vizinhos, por exemplo, outras pessoas, eles mesmos às vezes chegam a te autorizar, falar, não precisa me chamar de Frau, e falou o sobrenome dela que não vai vir nenhum no momento, Müller, pronto, é o bem comum por aqui. Não precisa falar Frau Müller, pode me chamar apenas de... Aí fala o primeiro nome dela, entendeu? Mas ela me autorizou. No caso de professores, por exemplo, sempre de criança você se tornou pais, adultos, você vai olhar para os professores e vai chamar sempre Frau, e o sobrenome dela, e her, que é o senhor, e o sobrenome dele. O outro ponto é o hábito do que os idosos têm de passear bastante, de caminhar, de praticar esportes. Eles fazem bastante. Quer dizer, desde jovens aqui, os suíços, eles são sempre esportistas, são bem esportistas, estão sempre fazendo alguma atividade, seja lá o que for. Nem que seja realmente só uma caminhada. E assim continua. Então, assim, a gente vê muitos aposentados, aí sim, aquele lance que eu falei, às vezes não sabe se é idoso, se não é porque não tem a vaidade, mas como se trata de ser muitas vezes durante a semana, a gente vê turminhas, grupos de aposentados se encontrando, vão fazer uma excursão, uma boa de uma caminhada, ou então a gente vê realmente assim os idosos livres. Restaurantes, nossa, os restaurantes, eu acho que os clientes número 1 dos restaurantes são os idosos. O que a gente vê de turminha também durante a semana, por isso que eu tô falando, a gente sabe que é idoso, porque às vezes a gente não dá pra saber, a pele é muito boa, tem muita gente aqui que tem a pele muito boa, mas aquela história, como os cabelos grisalhos, tudo, homens e mulheres, e não ter a vaidade, então às vezes a gente nem sabe muito a questão da idade. Mas pela questão do horário, dessa turminha tá no meio da rua, ou seja, não estão trabalhando, então a gente fala, ok, então é um aposentado, porque, gente, até no Brasil a gente já não sabe mais qual é a idade do idoso. É realmente só quando eles vão se aposentar? Eu não sei. Então, eu vou colocar aqui o idoso quando eles se aposentam. Então, quando eles se aposentam, realmente, isso é bastante comum. Você vai ver muitos idosos ainda, bem... Tanto que quando minha mãe estava aqui, ela falava, meu Deus do céu, como é que ela ainda caminha sozinha? As idosinhas ali com seus carrinhos, tem os carrinhos que elas andam, né, para poder se locomover, que nem consegue andar direito mais. Então, às vezes é com aquele que não vai vir o nome agora, aquele negócio, sabe? Aquele pau, né? Que segura. Como é que chama? Aí não vai vir. Ou então, a maioria das vezes é o carrinho, que ali elas sentam um pouquinho, descansa, continua caminhando com o seu carrinho. Gente, é muito idoso. Então, o hábito realmente da caminhada, de sair para pegar o ar fresco, que isso é muito importante para os suíços. Os suíços têm esse hábito de pegar o ar fresco. Então, que seja caminhando, que seja fazendo excursão, que seja... Tem que estar passeando. Então, muitos idosos na rua, isso é bem comum, é um hábito dos suíços, a liberdade, caminhar, passear, tá por aí. Um outro hábito agora, vou pro último, agora esse daqui vai ser o último. A pontualidade. Esse é o hábito, assim, dos suíços, eu acho que é o número 1. É o número 1. É o último que eu tô falando, mas esse é o número 1. É uma pontualidade extrema, real mesmo, é questão mesmo para eles de dignidade, de respeito, de tudo. E pode ser um compromisso assim informal. Olha, vou combinar com o amigo que vai passar na casa dele, tipo assim, eu não, eu sou brasileira. Eu fujo da regra. Vamos colocar uma suíça contra o suíço. Ela marcou que 2 horas ela vai passar ali na casa. Ela vai passar as 2 horas. Se marcou que vai passar aqui em casa, um suíço falou, eu vou passar aí. Falou pro meu marido, vou passar aí 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ele vai estar aqui na porta de casa. Eu não adquiri. Eu acho que eu falo, mas não pode ter falado. É um hábito deles, mas que eu não adquiri. Assim, gente, eu procuro, eu tô tentando ainda. Mas por isso que eu nem gosto de estar marcando alguma coisa com o suíço. Eu gosto quando eles falam de tal hora até a hora. Beleza, então tá aberto de 7 da noite até as 9 da noite. Beleza, naquele horário. Mas marcou certinho, nossa senhora, me atrapalha a vida toda.
Assim, nem que seja uns 20 minutos, uma meia hora, não existe. Para eles não existe esse negócio de 20, 30 minutos de atraso. É pontualidade. Ah, foi isso. Quando eu falei de hábitos que eu adquiri, é realmente a questão do respeito. Se você marcou, você vai. E isso eu adquiri, com certeza. Se marcou, você vai porque a pessoa tá contando com isso. Agora, pontualidade, eu estou me policiando, vai dar certo um dia. Não vou mentir, falar que eu sou, porque se aparecem minhas amigas, elas colocam aí uma lista de situações que eu não sou pontual. Então é isso, gente. Esses foram alguns hábitos que eu separei aqui pra vocês. Tenho vários, seja na rua, com os carros, seja nas crianças na escola, com as crianças na escola. Então tem muita coisa aqui pra compartilhar com vocês ainda, falando sobre isso. Eu vou estar trazendo devagarzinho. Vou deixar no final desse vídeo o link do outro vídeo onde eu falei dos hábitos que eu adquiri, ó. Algumas coisas eu já adquiri, tem algumas que eu preciso aprender. Apesar do que eu falei hoje, também tem algumas coisas que também adquiri. Lógico, questão do respeito com as pessoas, do senhor e do senhora, com certeza isso daí eu faço. E vários outros que eu falei, com certeza eu faço. Bom, espero que vocês tenham gostado da seleção que eu estou compartilhando dessa vez. Se quiser deixar algum comentário do que você achou menos estranho ou que não foi nada estranho, então pode comentar aí também. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!